Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Uma pesquisa divulgada na sexta-feira retrasada pela Atlas Intel mostrou que 47,3% dos brasileiros acreditam que o país vive sob uma ditadura do judiciário. No mesmo dia, o Paraná Pesquisa divulgou uma pesquisa mostrando que 52,7% dos brasileiros achariam injusta uma eventual prisão de Jair Bolsonaro em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023. A pesquisa também constatou que a maioria dos brasileiros não concorda com a inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos. Lembrando que essas pesquisas foram realizadas após toda a repercussão midiática da operação da Polícia Federal deflagrada na véspera do Carnaval contra Bolsonaro e seu núcleo político. Também nesta pesquisa se constatou que em um suposto cenário de segundo turno de uma eleição presidencial sem Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teria mais condições de vencer Lula do que Tarcísio de Freitas. Michele obteve 38,7% das intenções de votos, enquanto o governador de São Paulo obteve 34,6%. E como a gente sabe, Tarcísio é o político vinculado à direita que teoricamente possui a menor rejeição do país. O que demonstra que mesmo depois da mega operação da PF e com as narrativas da grande mídia demonizando Bolsonaro diariamente, sua popularidade não foi abalada. Pelo contrário, muito provavelmente aumentou. E é isso que será devidamente comprovado no dia 25 de fevereiro na Paulista. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesta sexta, Bolsonaro fez uma segunda convocação. Na primeira, o alerta era para não levar nenhuma faixa contra quem quer que seja. Na segunda, é para que o evento aconteça apenas em São Paulo. Eu quero então agora me dirigir às pessoas que não podem comparecer, porque moram muito longe, não têm meios, e é plenamente justificado. Eu quero apelar, não façam movimentos em outros municípios. Não, nem de manhã e nem de tarde. Por favor, o movimento é para Paulista exclusivo. Não marquem, repito, e não compareçam em nenhum movimento fora da capital de São Paulo, fora da Paulista. Colaborem conosco. É uma grande fotografia, um momento ímpar para mostrarmos para o mundo de verde e amarelo, sem faixas e sem cartaz, o que nós queremos, que é Deus, pátria, família e liberdade. O evento na Paulista já conta com as presenças confirmadas dos principais parlamentares da oposição e figuras importantes do Centrão, como o senador Ciro Nogueira. Também confirmaram presença o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Acredito que nos próximos dias, Romeu Zema também irá confirmar sua presença. Nas redes sociais, alguns estão falando da presença de Javier Milei e Donald Trump. Mas isso não é oficial. Pelo menos por enquanto, não passa de boato. Mas o fato é que toda essa adesão ao evento bolsonarista comprova a popularidade do ex-presidente. Personagens que nunca foram ligados ao bolsonarismo, como o Ronaldo Caiado, que já declarou seu anseio de concorrer à presidência em 2026, e Ricardo Nunes, candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, só fazem questão de participar do evento porque querem ganhar capital político através de Bolsonaro, o que também demonstra que toda essa história do golpe não colou. Afinal, esses figurões da política tupiniquim não iam querer, em pleno ano eleitoral, vincular seus nomes com um golpista, inimigo da democracia. Outro ponto fundamental é que a Paulista lotada, com brasileiros vestidos de verde e amarelo a perder de vista, vai comprovar o caráter pacífico das manifestações da direita, desvinculando completamente do que aconteceu no 8 de janeiro, demonstrando que realmente
Houve naquele fatídico dia em Brasília a atuação coordenada de infiltrados para inflamar os manifestantes a cometerem atos de vandalismo. Inclusive, é para evitar que o movimento saia do controle e seja invadido por infiltrados que Bolsonaro pediu para que aconteça apenas em São Paulo, onde os possíveis infiltrados seriam facilmente identificados. A verdade é que essa manifestação é a última cartada de Bolsonaro contra o regime que impera nesse país e que pretende colocá-lo atrás das grades. No vídeo de hoje vamos analisar os acontecimentos desta semana, vamos analisar o que realmente está em jogo no dia 25, as consequências da convocação de Bolsonaro e os próximos passos do regime. Lembrando que corre o risco de Bolsonaro ser preso nos próximos dias, antes mesmo do evento na Paulista. Bom, mas antes de nos aprofundarmos neste assunto delicado e extremamente importante, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, antes mesmo desta última pesquisa do Instituto Paraná, que demonstrou que 52,7% dos brasileiros achariam injusta uma prisão de Jair Bolsonaro, no comecinho do ano, na segunda semana de janeiro, uma pesquisa realizada pela empresa Atlas Intel demonstrou que menos de 20% dos brasileiros acreditam que o 8 de janeiro foi um golpe. Isso porque essa pesquisa foi realizada depois da Globo ter lançado um documentário sobre o 8 de janeiro e depois da emissora ficar durante uma semana martelando todos os dias no Jornal Nacional a narrativa da tentativa de golpe. O governo e a grande mídia, em geral, passaram o ano de 2023 inteiro tentando empurrar goela abaixo essa mesma narrativa e ainda assim menos de 20% dos brasileiros ficaram convencidos. E isso só acontece porque não estamos mais nos anos 80 ou 90, quando o Jornal Nacional delineava a realidade do brasileiro. Hoje, através das redes sociais, o brasileiro tem acesso a inúmeros pontos de vista diferentes e assim faz sua própria leitura dos fatos. Só que para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa, justamente porque eles não podem controlá-la. A regulamentação das redes sociais é urgente para esta quadrilha que está no poder, para que eles voltem a ter o monopólio da informação. Do contrário, nunca mais conseguirão emplacar suas narrativas. É por isso a importância de você continuar apoiando as mídias alternativas e o jornalismo independente, enquanto ainda existe um resquício de liberdade de expressão. Como você já deve saber, por conta de toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais e para impedir que Bolsonaro fosse reeleito, este canal foi desmonetizado em setembro de 2022. É por isso que aqui os vídeos não são interrompidos por propagandas, ou seja, há exatos 1 ano e 5 meses eu não ganho nem um centavo da plataforma para fazer conteúdo. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de 2 maneiras, contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Nunca se esqueça que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pelo Jornal Nacional. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Nesta quinta-feira, a defesa de Bolsonaro apresentou ao STF um pedido para o afastamento de Moraes da relatoria do inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado e também a anulação de todas as decisões do ministro com relação ao caso.
Isso porque, como a gente sabe, Alexandre de Moraes é uma das principais, se não a principal vítima do tal golpe. Afinal, os supostos golpistas estavam tramando sua prisão. Diante disso, ele deveria se declarar suspeito em investigar ou julgar estes mesmos que queriam colocá-lo atrás das grades. O que inclui Jair Bolsonaro. Pois, de acordo com a nossa legislação, o juiz responsável por um determinado caso não pode ter qualquer vínculo com o mesmo, para não afrontar a regra básica da parcialidade, da imparcialidade do juiz. Inclusive, de acordo com essa regra, todas as decisões de Moraes envolvendo os investigados e os réus dos ataques de 8 de janeiro também deveriam ser revogadas, já que o próprio ministro afirmou que esses investigados tramavam enforcá-lo em praça pública. Tinham 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Só que no regime de exceção que está em voga nesse país, não existe mais o devido processo legal. O ministro da cabeça de ovo pode ser a vítima, o acusador, o investigador e o juiz, tudo junto e misturado. Na operação deflagrada na véspera de carnaval, Alexandre de Moraes expediu 33 mandados de busca e apreensão, 48 medidas cautelares e 4 ordens de prisão. Para sustentar a ordem de prisão cautelar do ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, Felipe G. Martins, Moraes alegou que o ex-assessor estava na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial em 30 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro foi para os Estados Unidos. No entanto, nesta quinta-feira veio à tona que, ao contrário do que afirmou Moraes, Martins estava em solo brasileiro neste período. Ele não saiu do país, viajou apenas para Curitiba em 31 de dezembro para visitar a família. Vamos ouvir o que disse o advogado de Felipe G. Martins em uma entrevista que ele concedeu para o Oeste Sem Filtro. Bom, existe um equívoco, né, técnico, jurídico, da decisão, que ela é fundamentada basicamente na ausência de prova de que ele deixou o país ou não. Ou seja, é uma não prova que é o que está sustentando essa prisão preventiva dele. Ou seja, a ausência de registros pelo sistema migratório é óbvia porque o Felipe jamais deixou o país. Mas isso está porque o nome dele constava na lista de passageiros, dos que iriam acompanhar o presidente, mas ele não deu. Eles não têm prova se ele saiu ou não. Então, nisso, na dúvida, eles decretaram a prisão preventiva dele, porque ele teria meios de ausentar-se do país sem o passaporte, sem passar pelo sistema de imigração. Para variar, mais uma prisão ilegal e sem sentido. Ou seja, Moraes não precisa seguir qualquer rito legal para prender Bolsonaro. E só não fez isso ainda, pois sabe que com a popularidade que Bolsonaro possui, o país entraria em uma verdadeira convulsão social, o que apenas fortaleceria ainda mais o bolsonarismo. Então é necessário preparar psicologicamente a população. E quem revelou isso foi o próprio braço de comunicação do regime, a Globo. Todos os caminhos estão levando Bolsonaro para a prisão. E aí você tem o quê? A polícia só apreende o passaporte, primeiro, porque o Bolsonaro pode fugir do país. Segundo, por que a polícia não quer que ele fuja? Porque a polícia trabalha com a hipótese da prisão. Né? Agora, atenção, né? Hoje eu conversei com as fontes também da área jurídica, né? E tem o seguinte, não está prevista prisão preventiva nem prisão temporária de Jair Bolsonaro, como foi, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, nem em relação ao tenente-coronel da Ativa, Mauro Cid. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação,
aí sim, Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Então, toda essa cronologia tem o fator policial, o fator jurídico e o fator político para que a sociedade entenda, compreenda e assimile a ideia da prisão do Bolsonaro. Tudo caminha para isso. É aí que chegamos na convocação de Bolsonaro. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes desse evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. E por sua vez, tudo indica que será gigante, demonstrando que toda essa perseguição apenas fez a popularidade de Bolsonaro crescer e, por consequência, fortalecer ainda mais o bolsonarismo no país. Depois disso, o regime terá que decidir em levar a cabo o plano de prender Bolsonaro com o risco de tornar o bolsonarismo uma força avassaladora e imbatível, ou desistir da prisão e tornar o bolsonarismo uma força avassaladora e imbatível. Exatamente, os dois caminhos levam ao fortalecimento do bolsonarismo. Nada concede mais capital para um personagem político do que uma perseguição considerada injusta pela população. Uma prisão injusta, então, o converte em mártir da sua causa. A Lava Jato e a prisão do Lula só fizeram com que o lulopetismo ficasse mais forte entre os esquerdistas fanatizados, justamente porque estes viam Lula como perseguido político, alvo de uma prisão arbitrária por parte de um complô que recebia instruções da CIA. No entanto, a grande maioria dos brasileiros não acreditavam nessas bobagens inventadas pela esquerda. A grande maioria dos brasileiros entende que a prisão de Lula foi plenamente correta e justa. Afinal, estamos falando do responsável pelo maior esquema de corrupção que se tem registro na história, que foi condenado em 3 instâncias por mais de 10 juízes. Já uma prisão contra Bolsonaro não será vista como arbitrária apenas entre seus apoiadores mais fiéis, mas sim pela maioria esmagadora do país. E como vimos, as pesquisas já vêm demonstrando isso. Imagine agora, em um país completamente polarizado, em ano eleitoral, a maior liderança da direita e da oposição ser colocada na prisão, sem ter cometido qualquer ato que o brasileiro possa identificar como sendo um crime de fato. Afinal, Bolsonaro não roubou, Bolsonaro não recebeu propina, Bolsonaro não participou de nenhum esquema de corrupção, mas será preso por uma suposta e delirante tentativa de golpe que jamais aconteceu. Bom, como eu disse no último vídeo aqui do canal, todo mundo sabe que em 2022, diante de um cenário de regime de exceção instalado pelo STF através de seus diversos inquéritos ilegais, onde a Constituição passou a ser vilipendiada, onde as vozes da direita começaram a ser perseguidas e presas, onde deputados foram caçados por suas opiniões e onde a Corte Eleitoral atuou nitidamente para beneficiar o candidato que foi tirado da cadeia, se cogitou por parte do governo Bolsonaro algum tipo de intervenção militar embasada em interpretações de artigos constitucionais, como o próprio artigo 142. Agora, se essas interpretações foram equivocadas ou não, é uma outra discussão e eu nem poderia opinar sobre o assunto, pois não sou jurista e nem um grande entendedor de direito constitucional. No entanto, juristas renomados no Brasil como Ives Gandra e o desembargador Sebastião Coelho deram sua opinião sobre o assunto. O que a Constituição define a esse respeito? Existe o título 5 da Constituição. Como é que é o título 5? Diz o seguinte:
da defesa das instituições democráticas e do Estado. Então, a defesa, no momento de crise, que eu chamo de regime constitucional das crises, é o título 5º e não o título 4º, que é da Organização dos Poderes, que vai solucionar o problema. Se houver solicitação de qualquer dos poderes para repor a lei e a ordem, as Forças Armadas teriam que repor naquele ponto, o que vale dizer. Mas eu estou convencido que não vamos chegar a esse ponto. Eu sempre disse nos meus comentários que aquilo foi posto para fazer com que os poderes tivessem consciência da importância daquilo que diz o artigo 2º da Constituição, que deve haver harmonia e independência dos poderes, não os poderes ficarem conflitantes. Só se o conflito for irreversível, impossível de ser solucionado com bom senso, é que as Forças Armadas reporiam naquele ponto, exclusivamente, sem discutir poderes, sem modificar em nada aquela ordem ou aquela lei que foi descumprida no momento. Então vejam, o Poder Judiciário está abusando de um poder que não tem. O Senado Federal está silente. O que resta? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Resta o presidente da República, não aplauda, por favor, convocar as Forças Armadas para efetuar a prisão de Alexandre de Moraes. Muito bem, vocês vão dizer o seguinte, mas desembargador Sebastião, fazendo a prisão do Alexandre de Moraes, os seus colegas vão dar um habeas corpus, vão soltar. O Código de Processo Penal, em seu artigo 29, estabelece que quem de qualquer modo concorre para o crime está sujeito às mesmas penas. Assim, se alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal derem habeas corpus para Alexandre de Moraes, eles também poderão ser presos. Vai fechar o Supremo? Vai fechar o Supremo? Não, não. Convoca-se os ministros do STJ para substituir até que tudo se normalize. Não vamos desistir. Não vamos desistir do Brasil. E eu não estou tratando de política, não quero saber de política. Eu quero saber da nossa liberdade. E foi justamente a crença na possibilidade de frear o que acreditava ser um regime de exceção imposto pelo STF através de uma intervenção militar pontual e amparada pela Constituição, que levou milhares de pessoas a ocuparem as portas dos quartéis em todo o país. Mas repito, se essa interpretação foi equivocada é uma outra discussão que eu não tenho capacidade de opinar, pois não sou jurista. Mas acabamos de assistir 2 juristas renomados defendendo a tal intervenção dentro do que eles consideram constitucional. E nenhum dos 2 juristas foram presos ou estão sendo investigados por incitação a golpe de Estado. Lembrando que o Gandra é um dos autores da nossa Carta Magna. Então, se tem alguém que tem autoridade para interpretá-la, é ele. Bom, obviamente que acreditando na possibilidade de uma intervenção militar amparada pela Constituição, Bolsonaro deve sim ter se reunido mais de uma vez com o núcleo duro de seu governo e com os comandantes das Forças Armadas para discutir o assunto. No entanto, isso foi logo descartado e não existe no Código Penal brasileiro o crime de conspiração. Ninguém pode ser punido por cogitar um ato criminoso baseado em uma interpretação equivocada da lei, caso este ato criminoso não seja consumado. Senão a Dilma deveria estar presa. Não podemos esquecer que em 2016 a Dilma, fazendo essa mesma interpretação, que coloca as Forças Armadas aí como uma espécie de poder moderador, tentou convocar os militares para conter o seu processo de impeachment. Só que o general Vilas Boas, que era o comandante do exército na época, recusou qualquer tipo de ação. E por sua vez a Dilma não respondeu criminalmente por tentativa de golpe e nem o Vilas Boas por prevaricação, visto que não deu voz de prisão à petista. Mas como falei, não existe crime de conspiração no Código Penal. O que existe é o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado. No entanto, não existem provas, sequer indícios,
de uma tentativa concreta de golpe, assim como não existe qualquer fala ou mensagem do ex-presidente endossando um golpe. A transição do governo Bolsonaro para o governo Lula ocorreu normalmente. A equipe de transição não encontrou nenhuma dificuldade e todos os trâmites foram devidamente cumpridos. As Forças Armadas também não fizeram nenhum movimento que indicasse uma intervenção militar. Inclusive, no dia 28 de dezembro, Bolsonaro nomeou para o comando do Exército o general escolhido por Lula. Dois dias depois, ele nomeou para os comandos da Marinha e da Aeronáutica também os dois nomes que haviam sido escolhidos por Lula. A tal minuta do golpe, que foi encontrado no escritório do ex-presidente, que a imprensa divulgou fazendo aí um baita alarde, nada mais é que aquela mesma minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres no começo do ano passado. O que acontece é que quando saiu aí essa notícia, o advogado do Bolsonaro mandou para ele via WhatsApp a tal minuta, para que ele pudesse imprimir e ler, até para entender do que se tratava. Porém, ao invés de jogar a impressão fora, Bolsonaro acabou deixando no escritório. Ou seja, notícia requentada sobre um documento apócrifo, sem assinatura ou timbre do governo federal. Já o tal papel contendo um suposto discurso que Bolsonaro leria após a decretação do golpe, além de também se tratar de um documento apócrifo sem assinatura e que jamais foi lido publicamente, o conteúdo não diz nada comprometedor, apenas faz menção a uma decretação de um estado de sítio e garantia da lei e da ordem, dois dispositivos constitucionais que qualquer presidente pode decretar em caso de necessidade. O tal do vídeo da reunião de Jair Bolsonaro com ministros de seu governo também não demonstra absolutamente nada de comprometedor. Qualquer um que assistiu o vídeo completo percebe claramente que o presidente estava discutindo com os seus ministros estratégias mais incisivas para evitar uma vitória de Lula nas eleições que naquele momento, dada a conjuntura da situação, ele considerava certa. Em nenhum momento Bolsonaro fala algo que ele já não havia falado publicamente naquela época. E em nenhum momento do vídeo encontramos as palavras intervenção militar ou qualquer fala que possa ser entendida como o planejamento de um golpe. Muito pelo contrário, Bolsonaro demove qualquer possibilidade de golpe. Nós vamos esperar chegar 23, 24, para porque se não tiver providência pela tarde, e não é providência de força, não. Não é gatilho, Paulo Sérgio, ou botar tropa na rua, tocar fogo, não é isso. Daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Ou seja, tudo em torno dessa operação não tem qualquer materialidade. Querem prender o ex-presidente por um golpe que não aconteceu, tendo como provas uma minuta que não foi protocolada, um discurso que não foi lido e um vídeo onde o próprio rejeita qualquer possibilidade de golpe. Mas o brasileiro não é burro. O brasileiro não é mais manipulado pela grande mídia. É claro que se o presidente mais popular que o país já teve for preso, vai dar ruim, muito ruim, e o próprio Moraes sabe disso. Bom, como a gente está cansado de saber, as invasões e o quebra-quebra naquele fatídico 8 de janeiro de 2023 contra os prédios dos três poderes apontam não só para a omissão do atual governo, mas também para uma possível articulação através de infiltrados para inflamar o movimento. O objetivo era simples. Lula sabia que não conseguiria governar com manifestações sendo organizadas periodicamente. O 8 de janeiro foi fundamental para deixar o brasileiro acuado em casa, enfraquecer a oposição e, em nome da defesa da democracia e das instituições, justificar toda e qualquer perseguição aos conservadores. Se liga no semblante do Cachaça andando pelo palácio um dia depois do quebra-quebra. Será que ele estava feliz? Olha a carinha do vagabundo.
É por isso que precisamos com urgência voltar às ruas através de manifestações gigantes e pacíficas, como sempre fizemos desde o impeachment da Dilma. E não existe oportunidade melhor do que essa manifestação no dia 25 de fevereiro na Paulista. E digo mais, não devemos ir por causa do Bolsonaro, não devemos ir somente para tentar livrar um ex-presidente popular da cadeia, mas devemos ir por nós mesmos. Coloque uma coisa na cabeça, a realidade do nosso país hoje é a seguinte: bancarrota econômica, relativização da propriedade privada, Suprema Corte formada por juízes que limpam a bunda com as páginas da Constituição e que ainda legislam no lugar do Congresso, centenas de presos políticos, inúmeros jornalistas exilados e qualquer cidadão pode sofrer busca e apreensão, ter suas redes sociais bloqueadas e ser preso a qualquer momento por conta de suas opiniões. Ou seja, somos apenas mais uma ditadura latino-americana como Cuba, Nicarágua e Venezuela. É por isso que todo brasileiro que pretende continuar vivendo no Brasil deve, se tiver condições, comparecer na Paulista. Como falei, não por Bolsonaro, mas sim contra o avanço desse regime que tomou o nosso país de assalto. A manifestação é para a defesa do nosso Estado democrático de direito e o próprio Bolsonaro deixou isso claro. Estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado democrático de direito. Um grande encontro na Paulista, um momento sério, disciplinado, pacífico pelo nosso Estado democrático de direito, pela nossa liberdade. Temos que mostrar para o mundo que algo de muito errado não está certo neste país. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble. @Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!